Olá, meu nome é Fernanda Minafra, sou alergista e imunologista, sou professora da UFMG, sou mestre em doutora em alergia e imunologia pela UFMG e coordeno o programa de residência médica de alergia e imunologia também do HC UFMG. E hoje eu vim conversar com vocês o diagnóstico diferencial do angioedema, os seus aspectos práticos. Não tem nenhum conflito de interesse que possa influenciar nessa aula. As características então desse angioedema é que ele é um edema localizado na camada subcutânea e da submucosa. Ele é resultante do aumento da permeabilidade vascular que vai levar a um extravasamento de fluidos. E as características são que ele é transitório, mais ou menos 7 dias, não depende da gravidade e é assimétrico. E aí a gente vai começar então nossa aula com uma paciente que ela tem 24 anos, é uma mulher, ela tem crises recorrentes de inchaço em mãos, mais ou menos umas 6 vezes por ano, e em face 2 vezes por ano, com duração de 5 dias. Além disso, ela tem dores abdominais iniciadas na infância, nega o uso de medicações ou possíveis desencadeantes, tem mãe e tios com várias alergias que causam inchaços e tem um irmão de 16 anos que teve apendicite, mas quando operou não estava inflamado. Ela foi consultada por pediatras, alergistas, dermato, gastro e médicos de pronto-socorro. Vocês me desculpam a qualidade das imagens, mas foi enviado pela paciente. Ela tem um C4 menor que 8, sendo que o valor de referência é o mínimo de 14, o inibidor de C1 de 8 e o mínimo, se eu não me engano, aqui é 23, e o inibidor de C1 funcional 29% com o mínimo de 70%. Essa é a nossa paciente e esse diagnóstico tá fácil, né, gente? É angioedema hereditário com alteração do inibidor de C1. E aí a gente passa então para o nosso segundo paciente, que é um homem de 64 anos, com início de edemas, né? Há 4 anos. A primeira crise foi mexendo numa calha. E aí ele acha que enquanto estava fazendo isso, ele foi picado. Ele não sentiu picada, mas o edema veio logo depois. Ele tem umas manchas vermelhas no corpo, que ele não sabe se tem prurido ou não associado. Relata intolerância a diversos alimentos, a barriga fica distendida em ocasiões variadas. Ele tem hipertensão e usa algumas medicações antihipertensivas, mas não sabe falar quais. E tem uma irmã de 55 anos com urticária crônica. Essas são as fotos do nosso paciente, o uso permitido pelos mesmos. Então, a gente vê essas hiperemias, né? Essas áreas mais hiperemiadas em mão e o edema labial importante. E esse nosso paciente, então, a gente começa a ficar mais em dúvida, né? Ele é um angioedema hereditário? É um angioedema adquirido? É um angioedema induzido por IECA? É uma urticária crônica? Né, um possível outro diagnóstico? E aí é onde a gente está agora, né? E agora? Para onde que eu vou? O Zoop, ele tem essa publicação recente que ele sugere esse fluxograma na hora que a gente está com o paciente com um angioedema recorrente. Então, é um angioedema hereditário ou um angioedema adquirido, e dentro do hereditário a gente poderia pensar com alteração do inibidor do C1 ou sem alteração, e dentro do adquirido, não mediados por mastócitos ou mediados por mastócitos, que são a princípios mais fáceis, né? Os alérgicos ou idiopáticos e os não mediados por mastócito, que pode ser por deficiência do inibidor de C1 adquirida, idiopático, não mediado por mastócito e associado a medicações. Dentro desse quadro, a gente vai pensar então nos mediados por mastócitos, que eles podem estar associados a reações alérgicas, a histamina é o principal mediador, tem sinais e sintomas associados como urticária, rubor ou prurido. Ela começa minutos após a exposição ao alérgeno e aumenta em algumas horas e se resolve dentro de 24 a 48 horas. E o induzido por bradicinina, que não está associado a urticária, broncoespasmo ou outros sintomas de reações alérgicas. Eles têm um curso mais prolongado e desenvolve dentro de 24 a 36 horas e vão se resolver dentro de 2 a 4 dias e não tem um gatilho tão claro. E aí, seguindo numa lógica, eu não falei no slide anterior, mas no QR Code vocês conseguem ter acesso ao link que vai pro artigo, tá, gente?
Esse outro artigo, a gente fala mais nele ao longo da aula, ele é um artigo direcionado para angioedema na urgência e emergência, e ele vai dividindo de acordo com esse raciocínio que a gente está pensando anteriormente. Então, no angioedema alérgico, né, que essa etiologia é por degranulação direta de mastócito, e aí ele poderia ser mediado por IgE, uma hipersensibilidade do tipo 1, por ativação direta de mastócito, igual, por exemplo, em casos de uso de opioide, perturbações do mecanismo do ácido araquidônico, igual com o uso de aspirina e outros AINES, e ativação imunológica ou outras ativações de mastócito que não são mediadas por IgE, que é o que a gente chama, então, de angioedema estaminérgico idiopático. E lembrando, né, que mesmo no angioedema mediado por mastócito, nem sempre os pacientes vão ter urticária associado, que é a principal característica, né, desse quadro. Alguns pacientes vão ter somente urticas, 40% vão ter urtica com angioedema, mas 10% vão apresentar urticária crônica apenas com angioedema. Nos casos de anafilaxia, eles podem, né, envolver o edema cutâneo e de vias aéreas superiores. Os sintomas, tem sintomas associados que afetam vários sistemas de órgãos simultaneamente. O início das reações alérgicas é rapidamente progressivo e é mais fácil identificar um evento precipitante. No segundo grupo, a gente tem o angioedema hereditário, o angioedema adquirido e o angioedema por inibidor de ECA. Então, quando tem inibição das enzimas envolvidas na degradação da bradicinina, a gente vai pensar nos inibidores da ECA. O angioedema hereditário, quando tem deficiência ou disfunção do inibidor de C1 por mutação genética. Pode ser o angioedema hereditário com inibidor de C1 normal também, que vão ser outros defeitos na cascata da liberação da bradicinina. E a deficiência adquirida do inibidor de C1, que pode ser por deficiência desse inibidor, porque o paciente tem anticorpo anti-inibidor de C1, por exemplo, numa malignidade subjacente. Quando é por IECA, esse é o tipo mais comum na emergência. 30% dos casos de angioedema agudo em pronto atendimentos nos Estados Unidos são por IECA. Eles afetam mais a face, lábios, faringe, laringe e menos extremidade e abdômen. Pode ter eritema sem prurido, com duração de 24 a 72 horas e tem melhora espontânea. É uma porcentagem bem pequena dos pacientes que usam IECA, mais ou menos 0,2% desses pacientes, mas quando a gente pensa no universo de pacientes que usam IECA, esse número é muito grande. Ele é mais comum em negros e mulheres e pode acontecer meses até anos após o início da medicação, que dificulta um pouco o nosso raciocínio, né? O paciente usou essa medicação por anos e só começa a ter sintomas depois. Nesses casos, eles vão ser mediados por bradicinina, a enzima conversora de angiotensina é inibida e isso vai alterar, né, vai reduzir o metabolismo da bradicinina. Com isso, tem níveis aumentados dessa bradicinina e com consequente angioedema. Na deficiência adquirida do inibidor de C1, as manifestações são muito parecidas com o angioedema hereditário, só que a gente vê pacientes com início de vida mais tardios, depois dos 40 anos, não tem história familiar, né, de angioedema e tem associação com uma doença subjacente, como a gente mostra aqui nessa imagem, com a gamopatia monoclonal. E frequentemente existem autoanticorpos contra o inibidor de C1. Quando a gente não pensa em angioedema hereditário, quando a nossa suspeita é baixa, quando os ataques duram menos de 24 horas, com angioedema acompanhado de urticária ou prurido, mas lembrando que o angioedema hereditário pode ter aquele eritema marginato, que as crises parecem melhorar ou se tornam menos frequentes com antihistamínico, ou corticoide ou epinefrina, e se há algum possível medicamento, principalmente os inibidores da ECA ou os AINES, ou alergia que podem estar causando ou exacerbando o angioedema. E o último grupo, né, é o idiopático, que é o nosso mais difícil. Os pacientes podem pode acontecer o angioedema por infecções, principalmente em criança, medicamentos que podem bloquear canais de cálcio, entre outros, síndrome hiperosinofílica e até urticária vasculite.
Esse trabalho, apesar de antigo já, ele foi um trabalho legal ainda do grupo do TICARD, que avaliou um número grande de pacientes que tinham angioedema de repetição. E aí, na hora que eles avaliaram esses pacientes, eles viram que 25% tinham angioedema hereditário ou adquirido, 11% era por inibidor de ECA, tinham várias outras causas, mas aqui só para a gente ter noção do que realmente é difícil da gente fazer esse diagnóstico, que 38% tinha etiologia desconhecida. Então, como a gente faz a abordagem diagnóstica para angioedema sem urticária? Então, o primeiro passo é a gente realizar um bom histórico e exame físico desse paciente. Dentro desse histórico, a gente tem que avaliar os ataques, avaliar a duração, a localização dos mesmos, se eles têm resposta ou não aos tratamentos que já foram feitos anteriormente. E avaliar fotos também. A avaliação das fotos ajuda a gente muito nessa hora de entender qual o tipo de angioedema que esse paciente tem. A gente tem que tentar diferenciar a presença da urticária com eritema marginato. Avaliar se os pacientes têm dor abdominal. Os pacientes com angioedema hereditário, eles têm 2,5 vezes mais chances de cirurgias abdominais e 2,3 vezes mais chances de ser submetido a uma endoscopia digestiva alta. A laringoscopia pode ser útil em alguns casos no diagnóstico diferencial de angioedema laríngeo. A gente já teve paciente no ambulatório que ela parecia ter um edema laríngeo, ela tinha um quadro de dor abdominal. E dentro do acompanhamento dela, a gente acabou pensando em disfunção de prega vocal, fez uma fibronasolaringoscopia e realmente ela tinha uma disfunção de prega vocal, não tinha edema. Avaliar da história pregressa, uso de medicações e história familiar, se tem ou não angioedema também. A gente tem que avaliar, né, dentro dessa abordagem diagnóstica, então, a presença da deficiência do inibidor de C1. Então, a gente tem que dosar, independente da suspeita, né, da causa subjacente suspeita. A gente tem que dosar, então, C4, inibidor de C1 e se possível, inibidor de C1 funcional também. Excluir o angioedema mediado associado a medicamentos. Então, se o paciente usa algum medicamento que pode estar associado ao angioedema, a gente deve interromper essa medicação. Excluir angioedema mediado por mastócito. A gente faz então prova terapêutica com antistamínico de segunda geração, até dose quadruplicada. E existe uma proposta mais recente de fazer inclusive a prova terapêutica com o omalizumab. A gente no nosso meio tem uma dificuldade maior de ter acesso ao omalizumab, mas quando isso é possível e o caso não é muito característico de um angioedema hereditário, por exemplo, a gente poderia fazer essa prova terapêutica. E também avaliar se o angioedema é não dependente de mastócito, né? Então, no caso, avaliação genética em alguns casos, por exemplo, no angioedema com inibidor de C1 normal, considerar fazer um teste com antagonista do receptor B2 de bradicinina, então na hora que o paciente está em crise, né, se isso estiver disponível também. E, por último, então, considerar uma profilaxia a longo prazo para angioedema hereditário. Dentro da propedêutica de angioedema, então, o Zural também propõe que a gente avalie qual, né, dentro do tipo de angioedema, para a gente não sair fazendo propedêutica extensa para todos os pacientes. Então, e isso vai variar de acordo com o tipo, tá, do angioedema. Então, por exemplo, o angioedema isolado, o angioedema tem urticária, o angioedema com anafilaxia, o angioedema devido a um alergeno suspeito e o angioedema e suspeita de edema de parede intestinal. Bom, então para evitar que a gente faça uma propedêutica muito extensa, pensando em todos os tipos de angioedema, a gente deve direcionar o nosso raciocínio para qual tipo de angioedema que esse paciente tem. Então, e algumas características vão ajudar a gente nisso, a saber se esse angioedema é mediado por mastócito, um angioedema mediado por bradicinina, adquirido, ou um angioedema mediado por bradicinina hereditário. Então, sobre a idade de início, no angioedema mediado por mastócito pode ser em qualquer idade, ele tem um aparecimento mais rápido, duração de até 24 horas, não tem história familiar, tem urticária associada, a maior localização do edema nesse caso é face, né, incluindo pálpebra e lábios,
não tem dor abdominal e a terapia antialérgica é efetiva nesses casos. No angioedema adquirido, mediado por bradicinina, o início de idade é mais tardio, a idade de início é mais tardia, né, da quarta até a sexta década de vida. O aparecimento é mais devagar, pode demorar horas nessa evolução. Ela dura de 48 a 72 horas, isso em média, tá, gente? Não tem história familiar, pode ter aquele eritema marginatum, que é mais raro nesses pacientes. Envolve mais face, vias aéreas superiores, um edema periférico e gastrointestinal, eles têm dor abdominal e aqui não funciona a terapia antialérgica. E no angioedema hereditário, também mediado por bradicinina, geralmente ele ocorre na primeira, segunda década de vida, né, quando ele vai aparecer. Esse aparecimento do angioedema é mais devagar, a duração mais ou menos de 48 a 72 horas. Eles têm, sim, história familiar, né, em geral, né, gente? Tem 20% dos pacientes que podem ser mutações novas. Aqui, esses pacientes podem ter mais eritema marginatum. E a localização, face, vias aéreas superiores, periférico, gastrointestinal. Eles também têm dor abdominal e aqui também a terapia antialérgica não é efetiva. E aqui nós vamos começar a falar dos pseudoangioedemas. Então, são quadros que simulam angioedema, então não são angioedemas reais. São muitos quadros, eu não vou ficar entrando em detalhes em cada um, porque a cada um deles daria uma aula só para ele, mas eu achei importante a gente passar por essas doenças que poderiam cursar com sintomas parecidos com o do angioedema. Começando então com hipotiroidismo, que pode causar edema de face, lábios, é um edema não transitório e tem outros sintomas associados, né? Não é só o edema. Então tem ganho de peso, o paciente queixa uma fadiga, pode ter depressão, entre outros. A dermatite de contato aguda, que ela é desencadeada pela interação direta com um agente irritante ou substância química alergênica. O eritema é mais superficial, uma dermatite mesmo, o paciente geralmente queixa uma queimação ou um prurido, né, dentro da história, após o contato com essa substância. E o tratamento aqui é corticoide e evitar o alérgeno desencadeante. Na DRES, né, que é o Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, ele mimetiza um angioedema, mas esse angioedema, né, ele vai vir acompanhado de uma erupção cutânea difusa e mais morbiliforme. Então, uma reação adversa a medicamentos que pode causar erupções cutâneas, febre, então tem outras manifestações também. A dermatomiosite é uma miopatia inflamatória que acomete tanto o músculo quanto a pele. E aí, além desse pseudoangioedema, o paciente vai ter fraqueza muscular proximal e a erupção cutânea também, parecendo com esse eritema, né? O morbus Morbirham é um edema persistente da rosácea. Esse edema eritematoso, ele é mais restrito à face, glabela, pálpebras superiores e bochecha, e ele vai piorando gradualmente ao longo dos meses e anos, com uma consistência mais endurada. A síndrome da veia cava superior, o paciente tem um inchaço facial e de pescoço, né, acompanhado de dilatação de veias e cianose. É o grupo de sintomas causado pela obstrução do fluxo sanguíneo, né, prejudicado através da veia cava superior para o átrio direito, e tem outras manifestações também, como dispneia, tosse e rouquidão. O enfisema subcutâneo é um inchaço repentino na área afetada. O ar pode migrar através dos vários planos faciais para envolver tórax, a parede abdominal, a região perineal. E no exame físico, a gente sente a crepitação do ar sendo empurrado, né, através do subcutâneo. A granulomatose orofacial é uma inflamação granulomatosa que afeta os tecidos moles da região oral e maxilofacial. Uma doença clássica, né, representa essa granulomatose é o Meckers-Rosenthal, que é um edema persistente labial.
paralisia do nervo facial e língua plicata. Eles têm esses três quadros, né, dentro da doença. Pode acontecer um envolvimento labial isolado, como a quelite granulomatosa. O edema é indolor e é assimétrico e não é transitório, é um edema fixo. A vasculite urticariforme com baixo complemento, ela é uma vasculite grave de pequenos vasos e a dosagem de complemento geralmente está alterada. As lesões cutâneas podem não ser pruriginosas, tá? Dentro dessa vasculite. E tem um envolvimento sistêmico importante também. Então, assim, doença pulmonar, dor abdominal, vasculite, artrite, entre outros. E o último pseudoangedema que a gente vai conversar é o da doença de Clarkson, que tem um extravasamento capilar sistêmico. Os pacientes fazem choque hipovolêmico súbito com edema maciço, né, devido a extravasamento capilar de plasma. Não tem uma etiologia definida e um angedema que é bem simétrico, como a gente pode ver nessa foto. Então, um paciente chegou com angedema na emergência. Como que a gente deve proceder? Primeira coisa, como em qualquer emergência, a gente tem que avaliar vias aéreas, a respiração e a circulação. Obter via aérea avançada, né? Lembrar que no caso de edema laringe, ele tem maior risco de lesão na hora de obter essa via aérea avançada, então ele deve ser feito por uma equipe mais experiente. Se tem envolvimento da cabeça com angedema ou evidência de hipotensão ou hipóxia, esse paciente deve ser transferido para a unidade de tratamento intensivo. Caso tenha só edema isolado de mãos ou pés, a monitorização não intensiva e com avaliação da progressão dos sintomas. E lembrar que muitos desses pacientes que chegam com angedema podem ter dor abdominal, que devem ser tratados com analgésicos, antieméticos e reposição de fluidos, né, no caso de hipotensão. E muitas das vezes essa dor abdominal é causa de laparotomia exploratória que não tem nenhuma alteração, exceto o edema das alças intestinais. Então, na hora que esse paciente chegou no PA, a gente tem que diferenciar o angedema mediado por bradicinina do mediado por mastócito. Então, avaliar a presença ou ausência de urticária, velocidade de início, progressão dos sintomas. No caso, se ele é mediado por histamina, né, que teve essa evolução rápida e acompanhada de urticária, ou se ele é mediado por bradicinina, que vai desenvolver mais lentamente, que não tem resposta, né, ao tratamento do angedema mediado por mastócito, antihistamínico, corticoide, epinefrina. E lembrar do risco fatal, de asfixia fatal, se o paciente não tem um diagnóstico confirmado de angedema ainda. Esse artigo que fala sobre a abordagem do paciente com angedema no pronto atendimento, ele propõe esse fluxograma, que, lógico, primeiramente começa com a avaliação das vias aéreas, né, se essas vias aéreas estão seguras. Caso não estejam, a gente tem que cursar então com um protocolo de anafilaxia e, no caso de edema laríngeo, garantir a via aérea. E aí a gente tem que considerar realmente a anafilaxia, né, e tratar como tal nesses pacientes. Caso a via aérea esteja segura, a gente tem que estabelecer um diagnóstico, né, dentro do possível ali para o pronto atendimento. E se tem envolvimento, se não tem, né, no caso de envolvimento sistêmico, se tem, a gente tem que levar então, conduzir o paciente como anafilaxia. Caso não tenha, primeiro a gente avalia se o paciente tem urticária ou se tem algum alérgeno conhecido ou suspeito. Caso tenha algum desses dois, a gente vai tratar esse paciente como angedema mediado por histamina ou por mastócito, né? Então, a gente vai tratar com antihistamínico, corticoide e adrenalina. Caso não tenha nenhum deles, tem angedema hereditário conhecido? Se sim, nós vamos tratar como angedema hereditário, ou se tem história familiar ou pregressa de angedema, né? Nesse mesmo paciente, a gente também vai tratar como angedema hereditário. Caso não tenha nenhum dos anteriores, o paciente usa IECA. Caso ele use IECA, a gente vai tratar como angedema mediado por inibidor da enzima conversora de angiotensina. Caso não tenha, ele usa ANES. Se sim, a gente interrompe os ANES e vai tratar como angedema mediado por mastócito também, tá? Caso não tenha, se a gente avalia se tem doença de base. Caso não tenha, a gente trata como angedema mediado por histamina. E caso tenha alguma patologia de base, a gente vai pensar então no angedema adquirido.
E lembrar que dentro do angioedema hereditário, do angioedema induzido por IECA e do angioedema adquirido, no caso de uma urgência, a gente está pensando aqui no angioedema mediado por bradicinina, e a gente poderia fazer então inibidor de C1 derivado de plasma ou icatibanto, e como segunda opção o plasma fresco congelado. A gente tem que observar esses pacientes por 6 horas após o pico dos sintomas, lembrando que, caso seja anafilaxia, observar por 24 horas. Esses pacientes devem ser encaminhados para um especialista para confirmação da etiologia e avaliar a necessidade da caneta de adrenalina, que aqui no caso a gente está falando da anafilaxia. Orientações de alta, de acordo com o tipo de angioedema. Então, cada paciente, né, com seu tipo de angioedema vão ter orientações diferentes. No caso do angioedema induzido por IECA, a gente tem que orientar a troca do antihipertensivo, e no caso do angioedema hereditário, encaminhar para um especialista, avaliar a necessidade da terapia sob demanda, que a gente orienta para todos os pacientes, e da profilaxia a longo prazo. E para finalizar, lembrar que angioedema estaminérgico, ou como a gente fala mais recentemente, o mediado por mastócito, o angioedema por bradicinina e os pseudoangioedemas, eles cada um tem abordagens diferentes. E esse diagnóstico diferencial preciso, ele vai ajudar a gente a fazer um tratamento direcionado ao mecanismo fisiopatológico. Então, a gente tem uma chance de ser muito mais assertivo. Estabelecer um protocolo de triagem, né, e tratamento nos casos de angioedema, igual esse fluxograma anterior proposto, e lembrar, né, a compreensão dos fatores desencadeantes e das características dos angioedemas, eles podem ajudar a garantir que os pacientes recebam o tratamento ideal em um período mais curto, e com isso também melhorar os resultados do tratamento que a gente propõe para esse paciente. Essas são as referências que eu usei. Então, eu quero agradecer esses 2 grupos que eu faço parte, que eu tenho o prazer de fazer parte. O GEBRAE, que é o Grupo de Estudo Brasileiro em Angioedema Hereditário, e o grupo da Alergia e Imunologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Lembrando que essa aula é uma adaptação da aula que eu apresentei no último Congresso Brasileiro da ASBAI, que aconteceu em Salvador agora em 2024. Obrigada, gente!